Pessoal, eu acabei de ler uma reportagem dizendo sobre o aperto financeiro que alguns artistas, como Marília Mendonça e outros cantores, estão passando. No caso da Marília Mendonça, a reportagem diz que ela vendeu até um dos seus carros. Eu fiquei pensando, se esses artistas que sempre faturaram milhões e milhões de reais estão vivendo agora um momento de aperto por conta do fica em casa, imagina o trabalhador, imagina o assalariado, imagina aquele que, diferente de nós políticos ou dos servidores públicos, por exemplo, são da iniciativa privada e, portanto, dependem que a economia gire para que o seu emprego seja mantido. Hoje eu também li de que João Dória e o governador do Rio Grande do Sul vão intensificar ainda mais o lockdown, que é, na verdade, uma crueldade contra o mais pobre, crueldade contra o trabalhador. Agora, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, sem nenhum dado científico, resolve fechar o comércio às 17 horas. Sim, bares, restaurantes, comércio de forma geral, comércio de rua, fechado às 17 horas. E de 23 horas até as 5 horas da manhã, não pode ter gente circulando pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. É interessante que durante a campanha, o Paes disse exatamente o contrário, que ele não ia fazer isto. Mas é assim, político no Brasil fala uma coisa durante a campanha e depois faz outra coisa quando é eleito. Você sabe que o Eduardo Paes deve ter visto que ontem um adolescente de 12 anos de idade foi pisoteado no BRT devido à superlotação no transporte público do Rio de Janeiro. A lógica deles é assim: não tem Covid no ônibus lotado, não tem Covid no metrô ou no vagão de trem hiper lotado. Mas se você sentar na cadeira de um restaurante ou de um bar, ou então ir a um comércio, você pode pegar Covid. É algo tão absurdo que eu só posso acreditar que essa turma está, sim, programada, organizada para tentar quebrar o Brasil novamente e voltar a ter dinheiro do governo federal. Esses governadores, e eu estou entrando com uma ação no STJ, pedindo que os governadores que desmontaram, inclusive prefeitos, que desfizeram-se dos hospitais de campanha pago pelo dinheiro público, sejam responsabilizados. Eu vou dizer por quê. Pense comigo, todos já sabiam da tal segunda onda, e eu lhe pergunto, por que essas autoridades públicas se desfizeram dos hospitais de campanha? Minha gente, essa turma não dá ponto sem nó. Na verdade, fizeram isto, e pode acreditar, por uma única razão: esperando dinheiro fácil do governo federal. Eu fico pensando que esta aparente loucura do presidente Bolsonaro, loucura que eu digo para alguns, né? Bolsonaro está dizendo, para de mimimi, para de dar chilique, vamos enfrentar. E sabe, algumas pessoas podem ouvir isso como, que absurdo, o presidente Bolsonaro não tem consideração com a vida. Não,
O presidente Bolsonaro é um militar que olha a realidade da vida sem pieguice, sem mimimi. Agora, você tem aí 98% que terão os sintomas, alguns terão talvez algum agravamento, mas não vão morrer. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, e graças a Deus por isso, ele está sendo uma voz dissonante do caos, uma voz dissonante que, se não fosse essa voz, estaríamos todos em depressão. Sim, é o louco do Bolsonaro que, quando diz vamos parar com mimimi, vamos parar com essa palhaçada e a economia não pode parar, vocês vão morrer de fome. É essa voz do presidente Bolsonaro denunciando a quebradeira da economia que está sendo a força e o alento para todos nós. E aí que eu quero me dirigir para você aqui de Brasília, você que me acompanha. Se cuide mais, sabe? Use máscara, não custa nada. Lave as mãos. Se não tiver um sabão perto, use o álcool em gel, que está em todos os ambientes, sabe? Evite ficar em grandes aglomerações, é importante também. Se cuide mais. Sabe qual é o problema dessas prefeituras e do governo do estado, desses governadores que acham que é só fechando tudo que nós vamos parar a contaminação? É que não há fiscalização, ninguém fiscaliza nada. Aí o mau comerciante que superlota o seu comércio, ele é o responsável pelo bom comerciante pagar o preço desses governadores e prefeitos quererem fechar tudo. Na verdade, eles deveriam fiscalizar. Eu sou contra de que um comerciante abra o seu comércio e lote todos os assentos como se não tivéssemos em pandemia. Assim como eu sou contra um pastor que permite que a sua igreja fique superlotada e não separa os espaços e não siga os protocolos necessários. Portanto, nós precisamos nesse momento de equilíbrio. Mas eu sou contra também qualquer pessoa que tenta ser negacionista. O presidente Bolsonaro não é negacionista, mas existem pessoas que querem negar o tempo todo uma realidade. Portanto, temos que nos cuidar, e é papel do governo, do estado e da prefeitura fiscalizar quem não estiver respeitando e não sacrificar todo o comércio e todos os comerciantes. Portanto, eu repito, se cuide, não pague para ver. Eu já perdi muita gente que amava, eu já perdi muitos colegas, e eu não gostaria de saber que você foi o próximo. Mas você não sabe cientificamente. Querido, eu não vou pagar para ver, eu não vou pagar com a minha vida em nome de um besteirol. Por favor, se você não quer usar máscara, me respeite. Se você não quer lavar suas mãos, respeite quem lave. Se você não quer se cuidar, respeite quem se cuide. Se você não ama o seu avô, a sua avó, quem está na sua casa, que pode ser contaminado por você, respeita quem está se cuidando, não é? Claro que voltar a 100% ao normal, esse ano vai ser impossível, não é? Mas eu garanto de que o governo Bolsonaro está fazendo de tudo para que até junho, até agosto, setembro, nós tenhamos pelo menos 70% da nossa população vacinada, que é o que se entende ser um número bom, básico, para que a gente possa realmente ter um mínimo de paz. Tá bom, pessoal? Então, fica a minha palavra,
fica esse meu bate-papo com você. O Wilton está perguntando, mas e o transporte público? É isso, Wilton. Eu disse isso logo no início aqui da minha fala. É uma hipocrisia você fechar o comércio, você sacrificar a economia local, não é? Se você tem transportes lotados, ok?